as políticas afirmativas, as políticas de incidência em cima das culturas de tradição oral ou das culturas de tradição africana no Brasil, elas chamam-se afirmativas porque até recentemente elas eram negadas. E é essa questão que tem que ser reforçada. Isso é um trabalho de todos, então, e em todos os espaços. Não é só a academia que deve se dedicar a isso. O olhar africano sobre a África contemporânea é de fundamental importância. Essa troca de intenções vai promovendo um exercício de reflexão conjunta. O conhecimento da África no Brasil é muito escasso. E os centros de formação de conhecimento, que são as universidades, centros de pesquisas, muitos não têm especialista de África, não tem muito historiador da África, não tem antropólogo da África. A África não é uma aldeia, a África não é só uma cidade, é um continente que tem muitos países, e dos países, cada um dos países tem cultura. Ninguém sabe que a África é o berço da humanidade, quer dizer, é o continente onde surgiram todos os homens, todas as mulheres que habitam nosso planeta. Ninguém sabe disso. As pessoas não sabem que, de uma maneira ou de outra, somos todos afrodescendentes. Apesar dessa história ser uma história muito longínqua, o homem nasceu no continente africano. Quando se fala da África, parece que estão falando de um país, estão falando de uma aldeia. Nem todo mundo pensa que a África é um continente com 57 países independentes, com centenas de culturas, de línguas e de civilizações. Não é somente bom de dizer que vem da África. Tem que confirmar onde na África. O universo africano dialoga entre si. Há um diálogo e há uma realimentação contínua entre o homem, os animais, os vegetais e os minerais. Você existe porque eu sou. Eu sou porque você é. Então, essa interligação da existência, do reconhecimento da existência do outro, que está dentro de uma palavra só, Ubuntu, humanidade. Quando você olha nos livros de história, de formação de brasileiro, a África desaparece. Ou quando aparece, é conhecido de acordo com a historiografia oficial colonial, que é uma historiografia muito preconceituosa, etc. Trabalhar outra vez com a história da África não é só acrescentar a história da África numa história já dada. É repensar toda a história da Europa, toda a história da América, toda a história do Atlântico, a partir da história de um continente que até pouco tempo falou, mas que não foi ouvido. Quando tem manchetes sobre a África, é assim, a África condenada à fome, a África em conflito permanente, as guerras tribais da África. Quer dizer, na Europa, as guerras são étnicas, mas na África são tribais. A gente pergunta, mas por quê? Mas pelo que eu vi sobre a África, a história que estou ouvindo foi mal contada, não foi bem assim. Sempre a África contada, interpretada pelos outros, por outras comunidades, que muitas vezes com boa vontade, mas de boa vontade nós estamos cheios, mas não completa. A história própria do africano, pelo africano, é melhor para ele do que contar pelos brasileiros que não sabem. É verdade, como só foi lá, ou viajou, ou lê pela história, mas pessoal africano mesmo, que estão aí, que pode contar, é verdade, que será bom, será legal. Não há nada como uma pessoa do continente falar sobre o próprio continente. E a partir da história da África nós podemos também melhor conhecer a história dos brasileiros de ascendência africana. A verdade, os africanos quando vieram aqui, eles não vieram com cabeça oca, vieram com muitos conhecimentos. Recriaram. Essa procura do Centro Cultural Africano foi muito interessante porque a gente percebe
que a gente está conseguindo atingir diferentes instâncias dentro e fora da universidade. É a possibilidade real de você desmistificar aquela ideia de África exótica. Eu acho que a gente tem que somar, multiplicar, tendo em vista que o Brasil tem pouco especialista da África. O Centro Cultural, pelo próprio nome, é um centro de difusão da cultura. Nós estávamos aguardando, esperando este momento, porque vivemos as nossas vidas muito tempo procurando retornar e entender a nossa África. Centro Cultural Africano está trazendo, renovando, promovendo a cultura africana aqui no Brasil. Eu digo, chapéu.